Boa noite, pessoal. Léo, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui. Peço desculpa já em nome do Miller, a ideia era ele estar presente aqui com a gente hoje. A esposa dele teve um problema de saúde e está hospitalizada. Marlu, estamos todo mundo torcendo aqui pela recuperação rápida também. Bom, meu nome é Murilo Domingos, eu sou Head de Aceleração da Darwin. Vou contar um pouquinho aqui sobre o meu histórico e como um pouquinho sobre a Darwin também, qual é o nosso trabalho que a gente faz hoje com a Sync e com outros parceiros corporativos junto com as startups. Eu sou empreendedor, então basicamente minha história tenho uma história em marketing, trabalhei com marketing no começo da minha carreira, formado em comunicação, mas esse mundo ele se abriu para mim quando eu comecei a empreender e eu passei 6 anos empreendendo, captei aí quase 5 milhões e um Série A com um player, com o Bradesco, um programa de inovação do Bradesco. Foram 2 anos aí de um trabalho bem bacana para conseguir um grande contrato, um grande investimento e 1 ano para dar tudo errado e carregar nas costas muito aprendizado, mas uma startup quebrada. E foi nessa época que o Miller me convidou para fazer parte do time da Darwin e ajudar um pouco os empreendedores a vencer esses desafios de fazer grandes negócios com grandes corporações, mas continuar vivo no final do dia também. Então aí eu entrei para a Darwin e hoje estou liderando esse processo, todo o processo seletivo e o processo de apoio aos empreendedores junto com um timaço que a gente tem lá também de bastante empreendedores ajudando essa galera. E a Darwin, ela eu acho muito bacana que tem muito a ver com esse tema que a gente traz hoje, um pouco da história da Darwin. Darwin é uma iniciativa do Miller, muitos já devem conhecer ele do mercado. O Miller passou pela CERT, que é um instituto de inovação aqui de Florianópolis, centenário, uns caras muito bons, mas fundamental, eu acho que ele teve uma experiência com montar um fundo de investimento, montar a C Ventures, que foi um trabalho que ele participou, e depois, junto com a Endeavor, de montar o capítulo de Santa Catarina da Endeavor, e que trouxe 2 perspectivas para ele daquilo que ele entendia que a gente poderia agregar para o empreendedor, que era investir como um fundo e ajudar como a Endeavor. Então, o Miller, o que motivou ele era criar a Endeavor que investe. E aí a gente criou a Darwin no primeiro ano, em 2015, com um MVP, um modelo piloto com um investidor anjo. E desse movimento de investir em 10 startups com vários investidores anjos, naturalmente, muitos desses investidores anjos eram empreendedores de grandes empresas aqui de Florianópolis e de São Paulo. E a segunda turma, ela já nasceu multicorp. Ela já nasceu com um entendimento de que um dos grandes ativos que a gente poderia entregar para o empreendedor era usar as demandas de inovação, de Open Innovation, dos parceiros como alavanca de negócio. Era como é que a gente vai resolver um problema corporativo, de uma corporação, trazendo uma startup para o jogo, e aí trazendo uma startup em diferentes níveis de atuação. Eu trouxe aqui alguns dados, né, bem interessantes aqui para a gente poder trabalhar em cima deles, e eles vêm muito de encontro com o tema aqui, com a pauta que é a transformação digital e o grande desafio que as empresas estavam enfrentando antes, né, da pandemia, antes desse momento, e agora, mais do que nunca, precisam acelerar os seus processos, e isso tem um lado bom e tem um lado ruim, e tem os desafios que acarretam em relação a isso. Eu gostaria de dividir aqui com os colegas 3 dados super importantes. Um é da McKinsey, outro da Harvard e outro da CB Insights. O primeiro da McKinsey é o seguinte: ele diz que 80% dos executivos eles entendem que os seus modelos de negócio estão em risco. Porém, 70% das iniciativas de transformação digital das empresas, elas falham. E 57% dessas empresas não seguem sequer um processo de inovação. E agora tem um outro tempero que eu acho que eu quero colocar aqui, que é importante aqui para esse nosso papo. Que das empresas mais inovadoras do mundo, os principais atores da inovação nessas empresas são clientes e colaboradores. Então, eu gostaria de chamar agora o Murilo de novo, justamente para ele contar um pouquinho, agora acho que entra um pouquinho nessa parte de estratégia, entra um pouco nos desafios
e como a Darwin enxerga esse cenário que eu acabei de colocar aqui, como ela vem ajudando as empresas, vem apoiando as empresas, e como as grandes corporações elas podem entrar aí nesse desafio grande, né, de transformação / inovação, mitigando, né, a falha, mitigando o gasto desnecessário e otimizando aí os seus investimentos. Legal, Léo. Eu vou puxar um dado que eu acho que é desses que tu trouxe para mim, é o mais importante, que é o final da história, que a inovação vem de colaboradores e clientes. Eu acho que, para começar, e quando a gente começa de uma forma conceitual, esse é a principal metodologia que a gente ensina para startup. O resto é tudo meio que consequência disso. Cara, não investe em coisa que tu acha que pode dar certo. Pergunta para o cliente antes. Pergunta para os caras se é isso que faz sentido, se é isso que resolve o problema dele, se é tudo isso que resolve o problema dele, ou pode ser metade disso. Olha para o mercado antes de olhar para dentro para buscar as respostas que tu precisa. Olhar para dentro, geralmente tu vai conseguir as perguntas. As respostas nunca vão estar dentro do escritório, vão estar sempre fora no cliente. E eu acho que é essa mentalidade que quando ela começa a ser trazida para as grandes corporações, e aí ela é trazida para as grandes corporações por uma mudança de comportamento da nossa própria sociedade, onde está se colocando cada vez mais o consumidor como centro do que a gente faz, e não mais a nossa empresa como centro, assim. E aí, essa mudança de visão, eu acho que ela traz essa necessidade de inovação, e ela traz junto uma necessidade de inovação que não é externa. Para a grande corporação, ela é interna. Não adianta só a gente fazer inovação da porta para fora, porque vira só marketing. Fazer inovação da porta para dentro é entender profundamente o cliente e entender profundamente a empresa, as dores que ela tem, os gargalos que ela tem. E aí, puxando um pouco do que eu estava falando lá atrás, a gente vê que tem 3 pilares que as corporações acabam tendo que trabalhar, e cada uma consegue encontrar a sua dose de cada um desses pilares. Um dos pilares, e um dos que eu entendo que é o mais importante, é o desenvolvimento interno. Não tem como fugir disso. A corporação precisa criar experiência em desenvolver projetos, desenvolver inovação interna. Isso vai resolver tudo? Muito provavelmente não. Isso vai resolver um pedaço, uma parte. Isso a gente brinca que o desenvolvimento interno ele tem consequências imprevisíveis a médio e longo prazo. Alguma coisa que tu cria hoje te permite pensar em alguma coisa que tu vai criar amanhã. Mas antes de dar esse passo, de botar os programadores para fazer alguma coisa e falar, cara, aqui tem um valor, essa experiência de projeto vai sendo vai sendo fortalecida. O segundo pilar é a aquisição. Cara, eu posso acelerar esse processo comprando outras empresas, comprando outras startups. E tem seus desafios também. Muita gente vem com essa solução como se fosse a solução mais fácil para absorver inovação. E, cara, quem tem experiência, e assim que tem experiência de monte nisso, sabe como é difícil absorver um outro projeto, uma outra empresa, uma outra cultura e fazer dar certo. É um baita desafio. E o terceiro é a parceria com a startup. Então, assim, com que dose a corporação se entende fazendo algumas coisas em parceria, com que dose a corporação entende comprando startups, e de que forma ela se entende, de alguma forma, desenvolvendo seus próprios projetos. Esses 3 pilares vão se misturar e eles vão fortalecer. Cada corporação vai ter o seu pilar mais forte, o seu pilar mais fraco. Cada estratégia tem um objetivo. E colocando esses 3 pilares numa perspectiva de inovação, principalmente inovação, primeiro incremental, como é que eu faço melhor o que eu já faço, e num segundo nível, num segundo horizonte, no core, como é que eu consigo trabalhar agregando mais valor para o meu core business, e num terceiro nível, aí, quais são os negócios que vão me disruptar e como que eu vou dar um passo à frente daquilo que pode me derrubar no futuro. A gente tenta trazer essas três frentes, essas 3 guias, e junto com os parceiros ter uma aproximação grande com eles para entender o momento de cada um, entender qual que é o pilar mais forte de cada um e como que a gente pode, trazendo uma startup, contribuir com esse desenvolvimento desse projeto maior dentro da corporação. Eu acho que o grande desafio continua sendo o cerne de conhecer o cliente, e aí
como que a corporação vai limpar da frente dela aquilo que ela não precisa botar energia e como ela vai botar mais energia em conhecer mais esse cliente, saber quais as dores dele, qual não é. E aí eu acho que um gancho do que tu falou assim, fiquei, adorei ver o Rodrigo e a Karine falar também das experiências deles, é encontrar o parceiro certo. Esse não é um jogo que dá para jogar sozinho, inovação não é invenção, a gente não está inventando coisas aqui sozinho, mirabolantes. Encontrar o parceiro certo faz com que acelere esse processo e minimize os erros, justamente as falhas. Entender qual é o apetite de falha que eu tenho, qual é o apetite de risco que eu tenho, vai fazer com que eu me relacione com startup ou não, com uma outra corporação, uma consultoria, e eu conseguir os parceiros certos que me guiem nessa jornada, eu acho que é o grande desafio, porque sozinho não tem como, o parceiro errado que eu digo não é nem o parceiro que às vezes não tem um encaixe daquilo que eu tenho de risco, de entendimento, de vontade, do apetite que eu tenho e do objetivo que eu tenho, então conseguir encaixar a demanda que a corporação tem com as centenas de possibilidades para resolver aquilo, qual é o melhor encaixe, a melhor forma para o meu DNA dentro daquilo que eu tenho como cultura dentro da minha empresa, eu acho que é o grande desafio, e eu acho um ponto que para mim é muito bacana ver, que tem a ver também com o que tu falou lá no começo, que a inovação vem dos colaboradores, porque geralmente é eles que estão lidando com o cliente, entendendo com o cliente ali, falando, mas isso aqui poderia agregar mais valor para o cara se eu fizesse de um jeito diferente, poderia resolver um problema de uma forma mais simples se eu fizesse de um jeito diferente. E eu acho bacana quando a gente traz a inovação para dentro da corporação e consegue espalhar ela, para ir não só, como falou, nos C-levels, mas como é que isso chega lá, que como o Rodrigo falou, no pessoal, como que a inovação vai impactar o pessoal do telemarketing, cara, porque é eles que interessam mais do que o cara que está numa sala sem falar com o cliente tanto, assim. Então, o desafio de se aproximar do cliente, conhecer o cliente e ter os parceiros certos para conseguir aprender com isso, porque, como você falou ali, 70% falha. E o problema não é falhar, o problema é não aprender com essa falha. E aí a gente não consegue tirar disso o valor para o futuro, assim. Então, ter os parceiros para ajudar a guiar e aprender com esse processo, acho que é um belo começo aí. Vou fazer meu jabá rápido também, aproveitar que a gente está com nova turma aberta do BET 9, abriu inscrição agora na segunda-feira, está com as inscrições vão até, acho que, 10 de junho, começo de junho ali. Peço para todo mundo que tiver interesse em se conectar com Cíntia, que está aqui com a gente, mas com B3, RTM, TransUnion e o Banco Safra são os nossos parceiros aí nesses bets de aceleração. Eu acho que como grande mensagem que eu posso trazer para o corporativo é o entendimento de adaptação. E aí é o que a Darwin é. A gente não se chama Darwin por acaso, veio a calhar que estamos num momento bem propício para falar sobre seleção natural e sobre adaptação, mas a gente não entrou no jogo, cara, para apostar em startups milionárias. A gente entrou no jogo para apostar em empreendedores. E os empreendedores, o objetivo deles é sobreviver. Sobrevivência é uma adaptação, é encontrar onde que eu agrego valor, aonde que eu consigo trazer um diferencial para o mercado e para o meu cliente. Eu brinco que tem gente que pergunta como é que faz para startup lidar na crise. A gente vive na crise, gente. Crise é terça-feira. Então, o momento certo, o momento ideal para a gente cavar as oportunidades, para a gente entender como preencher as lacunas que hoje o mercado não está conseguindo preencher sozinho, esse é o momento da startup atuar, de encontrar o diferencial e como que eu entrego valor para um cliente enquanto todo mundo ainda está se debatendo com burocracias internas e problemas que uma startup ainda não chegou a ter. Bacana de falar de inovação, que não dá para falar de inovação sem falar de gestão. Gestão e o core da startup. A gente tem uma gestão horizontal, ter muita autonomia e ter todo mundo que tem contato com o cliente com a capacidade de tomar uma decisão que sempre seja guiada pela entrega de valor. E eu vejo cada vez mais as corporações buscando nessas metodologias de gestão ágil, nessas metodologias de gestão mais próximas do cliente, o caminho para conseguir cada vez mais entender primeiro a dor que eu tenho que resolver,
depois o como. O como é a parte mais fácil. Bacana. Aqui, essa é uma pergunta bem boa. Eu acho que tem dois pontos de vista, e eu quero dar o primeiro ponto de vista da startup, porque é um ponto de vista muito comum, né? Eu estou fazendo um negócio com uma grande empresa e aquilo não dá certo por algum motivo. A minha própria experiência com o Bradesco, como é que funciona, como é que não funciona. E aí eu trago a questão que a Karine comentou. Acho que é fundamental ter apoio, porque às vezes a gente acha que sabe o que fazer com aquilo, e aí não consegue conduzir da forma que é necessária. Então, acho que essa primeira questão ela é muito importante, ter um apoio metodológico de entender como que eu vou me relacionar, no caso, com startup, em que momento que eu vou ter que fazer que coisas, de que jeito que eu vou me relacionar para não acabar com a startup e para que eu consiga efetivamente trazer inovação para dentro da minha corporação. Uma coisa que o Rodrigo falou que eu acho fundamental é que a inovação seja um pilar estratégico. Se não for um pilar estratégico, ela sempre vai estar como segundo plano, e aí ela nunca vai ter a prioridade necessária. E aí uma coisa que eu falo muito, que a gente fala muito para as startups, é leve algo de valor. Se aquela corporação não está te priorizando, é porque talvez aquilo que tu tens para oferecer não tenha tanto valor quanto tu imagina que tenha. E aí a startup, por falta de experiência, de mercado, ainda não tem muitas camadas de entendimento sobre a complexidade da dinâmica de um determinado negócio. Então, entender como que o determinado negócio funciona, qual é a dinâmica de mercado dele, para entender se aquilo que eu estou levando tem efetivo valor ou não, é importante para a gente não ter uma expectativa frustrada. Assim. E eu digo muito do meu exemplo. No meu exemplo, no Bradesco, a coisa começou a desandar quando eu tinha que dividir a agenda do mesmo executivo entre o meu projeto, que era um early stage nascendo, e a Cielo. Então, quando eu disputava a agenda com a Cielo, o cara sempre botava a Cielo na frente, porque a Cielo dava uma rentabilidade de 1 bilhão para ele por ano, e eu dava mais problema do que trazendo solução. Então, e aí eu junto essas duas coisas. Como que, o que o Rodrigo falou, como é que eu trago uma perspectiva de priorização em cima de um projeto de aposta de inovação, onde ele não tenha que competir junto com outros negócios que já são consolidados, e como a Karine trouxe, como é que eu consigo efetivamente colocar esse meu projeto para andar sem precisar seguir as mesmas regras que todos os outros projetos. Porque todos os outros projetos têm uma outra perspectiva que não é de inovação, eles esse mesmo processo tende a matar a inovação que deveria sair dali sem a priorização dela. Acho muito bacana como é que a gente enfrenta a resistência trazendo um negócio de valor, dando prioridade e sabendo o que fazer.